Oh, glórias, a paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que privilégio sermos filhos de Deus, podemos partilhar da glória, comemorando essa época da Páscoa em nome de Jesus, amém? João capítulo 10, versículo 18. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela Páscoa, Senhor. Obrigado que hoje temos acesso ao Pai. Hoje somos filhos de Deus, Senhor Deus. Somos herdeiros, Senhor Deus. E te glorificamos, Senhor Deus, por essa herança que nós temos celestial, Pai. Vem, Senhor, nos direcionando pelo louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 10, o capítulo do bom pastor. Jesus começa a mostrar aos seus discípulos o desenrolar do seu ministério, começa a mostrar o seu chamado, começa a lhes mostrar aquilo que o Pai lhe tem revelado, e aí ele explica para os seus discípulos o que vai acontecer e explica para eles que é algo livre, é algo espontâneo, é algo gerado por amor. Muitas vezes, quando olhamos a história da Páscoa, imaginamos Jesus como uma vítima. Jesus, que ele é conduzido, que ele é coercivamente forçado, que ele é manipulado. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, e o evangelista João, ele explica isso, que Jesus diz, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quando nós lemos no versículo 17 antes, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para novamente a reassumir. O amor de Jesus fez com que ele espontaneamente desse a sua vida. E nós vemos isso que já nos capítulos iniciais do Evangelho, Jesus sabia do seu final e mesmo assim ele conduziu a sua vida de maneira a demonstrar o amor com a alegria do Senhor para que nós possamos ter a paz de Deus. Quando Jesus vem a essa terra, ele vem com o propósito de mostrar o seu amor. E uma característica básica do amor é amar é renunciar. E Jesus, ele renuncia a tudo aquilo que, na verdade, ele tinha direito, quer seja o bem-estar, quer seja a prosperidade, quer sejam bens materiais, quer seja a glória do Pai aqui na terra, mas ele renuncia a tudo e se torna a forma de servo, o apóstolo Paulo diz. E vai em obediência até a cruz, porque esse era o mandato do Pai. Quando nós começamos a trilhar com o Senhor Jesus, e nesse sábado de Páscoa, nós vemos justamente a separação da antiga aliança com a nova aliança. A antiga aliança, a aliança da liturgia, a antiga aliança, a aliança do mandamento, a antiga aliança, a aliança da lei, de repente com a nova aliança, a aliança do amor, a aliança do chamado e a aliança da alegria do Senhor. E nós já vemos essa nova aliança pela forma como Deus conduz a sua palavra. Aqui Jesus diz que ele, de livre e espontânea vontade, ele por amor. E Deus, ele na sua soberania, mas no seu amor, ele cria o povo de Israel, ele cria o povo judeu, ele dá o idioma hebraico, que era um idioma realmente dado ao povo judeu por Deus. E quando ele começa a nova aliança no Novo Testamento, Jesus sendo judeu, os discípulos sendo judeus, mas por amor a nós, ele muda o idioma. O idioma do Novo Testamento se torna o grego. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo que ele renunciou a muitas coisas para que você tenha a vida eterna. E eu acho maravilhoso quando nós olhamos a palavra de Deus, como Deus ele age quando nós começamos a andar. Em Efésios 5, ele fala no versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus e em aroma suave. Cristo, ele se deu. Cristo, ele se ofertou. Cristo, ele renunciou. Cristo, ele de livre e espontânea vontade, se sujeitou ao peso da cruz. Quando nós começamos a andar, a caminhar com o Senhor Jesus, e ele fala, esse é o mandato que eu recebi do Pai. Nós temos o mandato do Pai.
Mas nós somos livres, e é de livre forma que nós expressamos a nossa fé, que nós andamos com o Senhor Jesus. No versículo 17 de João 10, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. O Pai ama o Filho porque ele é o Filho, mas o Pai também ama o Filho por causa da sua atitude. O Pai ama o Filho também por causa da sua obediência. O Pai ama o Filho também por causa da sua submissão. O Pai ama o Filho também por causa da sua santidade. O Pai nos ama, mas nós temos um chamado. O Pai nos ama e nos deixa um legado. O Pai nos chama, mas nós somos chamados a sermos fiéis à sua palavra e a termos a sabedoria do alto de sabermos discernir. Em 1 João 4, ele fala a partir do versículo 17, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus, ele faz com que nós tenhamos uma mudança, e nós somos livres, mas, como diz o apóstolo Paulo, nós somos coagidos pelo amor. Em 1 Crônicas, capítulo 9, ele fala no versículo 19, porque eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda estivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Eu nasci numa cultura bilíngue, ou melhor dizendo, numa cultura bicultural, em que não só o idioma, mas a cultura é diferente. E quando nós temos esse legado, é um desafio muito grande, muitas vezes na vivência que você tem com amizades. Porque o idioma que você fala pode discriminar algumas pessoas e outras podem se sentir orgulhosas. Então eu lembro, nossa comunidade, muitas coisas eram no idioma alemão, outras eram em português. A escola era em português, em casa você falava alemão. E quando você tinha amigos e você falava em alemão, eles se sentiam discriminados. E muitas vezes existem os extremos dos dois lados. Aqueles que renunciam totalmente à sua cultura e não falavam mais o idioma dos seus pais e rejeitavam até os pais. Os outros já que praticamente só mantinham na cultura, e outros que achavam que a obrigação da igreja é ensinar a cultura e queriam que a igreja tivesse um idioma alemão, mas em casa eles falavam português com seus filhos. Então, nesse dilema, a Bíblia diz que quando Jesus vem a esse mundo, quando o Novo Testamento, ele por amor aos perdidos, por amor àqueles que não são, ele se fez escravo e ele traz o idioma grego. Para que não essa liturgia, para que não essa força da lei que já existia no Novo Testamento, mesmo falando o grego, eles queriam coagir, forçar os membros a novamente serem submissos à lei e novamente se deixarem fazer as práticas da lei. Eu fico maravilhado quando Jesus fala já no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Jesus já aqui em João 10, ele vê o chamado das nações e ele vê a importância de trazer para as nações o evangelho no padrão das nações. Não renunciar à santidade, mas mudar o idioma. Não renunciar ao sacrifício, mas mudar a estratégia. Não renunciar à essência, mas mudar a receita. Quando nós fomos chamados por Deus, a época da Páscoa é a época da maior renúncia. No sábado, a Bíblia diz que Jesus, ele é crucificado, na sexta-feira e no sábado ele desce ao Hades. Existe uma dimensão sobrenatural da descida de Jesus ao Hades, quando ele vem, prega aos mortos, quando ele decide não apenas que ele vem para salvar, mas ele vem para resgatar. E ele resgata aquilo que está morto para a vida. Por quê? Porque ele mesmo se sacrificou por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Ele foi condenado por nós. A sua ressurreição é a prova do seu êxito. Porque se alguém é condenado, depois ele passa os anos de prisão, quando ele é livre,
Quando ele sai da prisão, é sinal que ele não tem mais nenhuma dívida. Quando Jesus morre na cruz por mim e por você, ele morre e a sua ressurreição é o diploma de absolvição nossa. Assim como ele é, nós podemos ser. E a Bíblia nos mostra de que Jesus, ele dá a sua vida, e ele quando ressurge dos mortos, não é como Lázaro que ressurgiu ainda num corpo pecador. E ele não, ele já ressurge com seu corpo glorificado. Ele já ressurge com seu corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele é o primogênito na ressurreição, porque ele é o primeiro que reassume, que ressurge, que ressuscita já com o corpo glorificado. E muitas vezes nós não percebemos, ninguém reconheceu a Jesus por causa disso. Porque o seu corpo, ele é o único que tem o corpo ainda com as marcas, porque nós outros todos seremos transformados de glória em glória. E o Senhor Jesus, ele sabia aquilo que iria acontecer, ele sabia que iria morrer. Ele passa toda a sua vida na terra sabendo que o seu final será trágico, mas a sua ressurreição será gloriosa. Que sua morte será dolorida, mas que o ressurgir será glorioso. Que o seu final será agoniante, mas que a nossa vida será resgatada. Ele sabia do preço, mas ele agiu isso por amor. E o Pai já o amava, mas por causa desse amor, por causa da sua obediência, esse amor do Pai tomou um formato tudo diferente. Nós somos chamados por Deus. E nós temos um chamado por Deus. E a Bíblia diz, e o Evangelho de João, ele fala que quando Jesus, na hora em que ele chega para a última ceia, na quinta-feira, ele está alegre porque sabia que assim como ele veio, ele novamente está voltando para o Pai. Mas ele ainda tinha ante si o grande tormento da crucificação. Mesmo assim, ele já estava alegre em voltar para o Pai. Jesus, ele tinha como alvo o Pai, como alvo a alegria do Senhor. E não as dores temporais, momentâneas que ele passava. Aqui nessa terra você vai passar momentos de angústia, momentos de desafio, momentos de traição, momentos que pessoas vão te negar. Mas o nosso olhar deve, como Cristo, estar focado para o Pai, sabendo que Ele é o Deus da nossa vida, sabendo que Ele tem um propósito. E precisamos da sabedoria, assim como também da bicultura, e assim você também tem uma bicultura porque você é filho de Deus e mora aqui na terra. Você tem o padrão do céu, você tem a cidadania do céu, mas você anda aqui nesse território terreno. Precisa ter sabedoria para realmente não ser um escândalo para os que estão aqui, mas, por outro lado, não negar o amor que Deus tem dado. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nos distanciamos do padrão de Deus, baseado apenas em direcionamentos que nós temos. Quando Jesus vem a essa terra, ele vem para nos trazer vida e vida em abundância, mas ele vem para dar um novo conceito em relação à religião que até na época tinha. Era um conceito de relacionamento. Jesus quer se relacionar, ele tem saudade de você. No último dia, antes de ser sacrificado, eles têm saudade de mais uma vez jantar junto com vocês. E a Bíblia diz que ele tomou o pão, tomou o cálice, dando graças, disse: esse é meu corpo, que é quebrado, que é destroçado, que é dado por vós. Da mesma forma, o cálice, depois do cear, disse: é o sangue, essa nova aliança no meu sangue. Deus, ele nos resgatou das trevas por amor. Ele nos trouxe a um novo nível de relacionamento. Ele renunciou. Amar é renunciar. E muitas vezes essa renúncia, seja cultural, seja linguística, seja em questão do teu status, seja em questão de tudo aquilo que você ama, seja em questão dos teus hobbies, seja em questão tudo aquilo que você desejava, ou seja, mesmo em questão de estética, quando você era jovem, de repente agora você tem vários filhos e a cosmética não tem mais muito tempo contigo e você renuncia por amor aos seus filhos. Você renuncia a muitas coisas por amor ao seu cônjuge. E Deus te deixa você ser vitorioso. Jesus, ele fala: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Esse é o mandato do Pai. É o mandato do Pai, mas ele faz espontânea vontade. É o chamado de Deus, mas ele se torna submisso a Deus e por amor a Deus e a nós, ele toma a cruz sobre si. Que nós possamos estar andando na presença de Deus. Desejo uma abençoada Páscoa nesse tempo, que possamos realmente usar o potencial que Deus nos deu para proclamar as boas novas. Muitas vezes nós nos enfurnamos dentro das igrejas, enfurnamos dentro do nosso chão e esquecemos que Jesus nos chamou para irmos, para sairmos, para proclamarmos e não para nos
enclausurarmos. Nós somos chamados, você é a única esperança do seu chefe, você é a única expectativa do seu colega, você é a única luz para o seu setor. E Deus precisa de você, para que você possa trazer esse evangelho. Ele é soberano, mas Ele escolheu nos usar para que seu evangelho seja proclamado. Ele de livre e espontânea vontade deu a sua vida por amor. Sabia que ia morrer, mas sabia que valeria a pena, por causa do resgate, da salvação de tantos milhões que chamam o seu nome, que o reconheceram como Senhor e Salvador e que hoje têm a Deus como seu Pai. Uma abençoada Páscoa em nome de Jesus. Oh, glória! Oh, querido Deus! Muito, muito, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu tão grande amor. Senhor, tu és o nosso Pai, o teu amor é tão grande. Senhor, que o Filho Jesus Cristo, Ele foi tão obediente, Ele se sacrificou por amor a nós. Ele deu a sua vida, Senhor, por amor a nós. Que amor é esse, Senhor? Muito obrigado. Que hoje, Senhor, nós podemos ser teus filhos. Que nós podemos ter essa oportunidade, esse privilégio, chegar, Senhor Deus, até o Pai, através de Jesus Cristo. Oh, glória! Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho. Muito obrigado que nós vivemos nesta nova aliança. Senhor, que esse véu foi rasgado, Senhor, que nós temos acesso ao Pai. Que cada momento, cada hora nós podemos chegar na tua presença. Podemos ter, Senhor Deus, essa comunhão contigo. Tão maravilhoso, Senhor, ser teu filho, Senhor. Essas boas novas que alcançaram as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por esta época de Páscoa, que nós nos lembramos mais ainda do grande sacrifício, o privilégio que nós temos de nos vivermos agora na nova aliança, que temos esse privilégio, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós podemos andar neste caminho com Ele, que nós possamos ter a verdade junto com Ele. Oh, glória! Muito obrigado, Senhor. Senhor, que nós possamos ser esta luz, Senhor, teu braço estendido, sabendo que nós temos uma cidadania, Senhor, que te pertence, que nós somos teus, Senhor. Oh, glória! E que possamos fazer realmente honrar esse teu nome, Senhor, fazer diferença lá onde é que nos colocas, que esse amor possa passar para o nosso ao redor, aonde tu nos colocas, com as pessoas que nós temos, Senhor, possa ser visível, que tiver um encontro contigo, que Jesus Cristo mora dentro de nós, que não foi em vão o grande sacrifício que Ele fez, que Ele deu a sua vida, Senhor. Oh, glória! Muito obrigado, Senhor Deus, pela salvação. Obrigado que não desiste de nós. Muito obrigado que Tu confias em nós. Aleluia, Senhor. E que nós queremos ser achado fiel. Precisamos de Ti. Renova-nos, fortifica-nos e capacita-nos a sermos esta luz que brilha, a sermos portadores do Teu amor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.